E aí, pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula de mecânica clássica. Nessa aula nós vamos falar da forma geral do teorema de Noether hamiltoniano, que conecta simetrias a quantidades conservadas nos sistemas físicos hamiltonianos. Primeiro eu vou fazer um exemplo que faltou, do caso de translações que a gente viu no vídeo passado. Então nós vamos lidar com o caso de campos centrais, e que é um caso que tem coordenadas degeneradas. Então nós vamos ver como é que esse ciclo aí se fecha. Vamos lá. Por exemplo, vamos tomar a hamiltoniana de um campo central, certo? Em coordenadas esféricas. Eu tenho PR, Pθ, Pφ, R, θ e φ. E nós podemos calcular, por exemplo, vamos calcular se a hamiltoniana é invariante por translação em alguma coordenada generalizada. Vou calcular H com P de R. É até um cálculo que nós já fizemos antes. A hamiltoniana é essa. Eu tenho uma soma de dois termos, né? Então, pela linearidade dos parênteses de Poisson, parênteses de Poisson de uma soma é a soma dos parênteses de Poisson. Então, esse cara aqui vai dividir entre esses dois termos. Nós vimos que 1 sobre 2m é constante pela bilinearidade. E aqui, novamente, eu tenho uma soma de três termos dentro de um parênteses. Mas eu vejo aqui que P de R só é diferente de zero com R. E aqui eu tenho R, mas esse primeiro termo eu não tenho R. Portanto, o parênteses de Poisson com esse termo vai ser zero. Portanto, aqui eu posso tirar 1 sobre R2 em evidência. Tirando isso aqui, eu fico com essa expressão. E esse termo aqui não depende de R. Então, ele é constante para esses parênteses de Poisson. O parênteses de 1 sobre R2 P de R vai ser a derivada desse cara com relação ao seu argumento. Ou seja, aqui eu tenho menos 2, 1 sobre R ao cubo, derivada de R com relação a P de R. E aqui eu vou ter também dV dr, parênteses de Poisson de R com P de R. O parênteses de Poisson de R com P de R é 1, é um parênteses fundamental. O parênteses de Poisson de R com P de R também é 1. Então eu tenho menos 2, vai embora com este meio. E essa é a forma de H com P de R. Isso aqui vai me dar a equação P ponto de R com sinal negativo, né, que a gente já viu antes. Então, isso aqui está me dizendo que H com P de R não é zero. Portanto, eu não tenho invariância por translações na direção R. No caso de P de θ, eu também não vou ter invariância, né? Posso pegar a hamiltoniana toda, já trago para cá. O parênteses de P de θ só é diferente de zero com θ. Então, quem não depende de θ pode ir embora. Aqui não depende de θ, aqui não depende de θ, esse depende de θ. Então, nós temos aqui P de φ sobre R ao quadrado, e multiplica 1 sobre seno ao quadrado de θ. Esse cara é constante para esse parênteses, vai embora. E esse aqui, faço a mesma brincadeira com os parênteses anteriores. Eu tenho aqui menos 2, 1 sobre seno ao cubo de θ, parênteses de seno θ com P de θ. O parênteses de seno θ com P de θ é a derivada do seno, que é cosseno θ, derivada de θ, né? O parênteses de θ com P de θ. Parênteses de θ com P de θ é 1. É um parênteses fundamental. E, portanto, esse aqui me dá um resultado que eu já conheço e que eu escrevi quando eu fiz esse exemplo a partir da cossecante ao quadrado e cotangente, né? Então, esse 2 vai embora com esse 2, menos 1. Esse é um resultado que nós já conhecemos. Eu também posso interpretar aqui, claro, que a hamiltoniana não é invariante por translações em θ. Por último, eu calculo H com Pφ. Esse cara é zero, porque a hamiltoniana não depende de φ. Portanto, H é invariante por translações em φ. O que é uma translação em φ? É o ΔΦ igual dεA PA. E quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é uma soma, né? Ele vai me dar dr PR φ mais dθ P de θ φ mais dφ P de φ atuando em φ. A gente viu que esse cara aqui é o parênteses de Poisson de φ com P de R. Esse cara aqui é o parênteses de φ com P de θ. Esse cara aqui é o parênteses de φ com P de φ. O único diferente de zero é o último. É esse aqui. E esse de fato é dφ. Porque esse parênteses é igual a 1. Então tudo se encaixa. E lembrem-se que uma translação em uma coordenada generalizada
que é um ângulo, como é esse caso aqui, é uma rotação no espaço euclidiano com eixo perpendicular à variação do ângulo. Aqui eu estou lidando com translações, mas é uma translação no espaço de configurações. No espaço euclidiano, isso aqui é uma rotação nesse ângulo. E nós vimos, com a aplicação do teorema de Schneider-Hamiltoniano, claro, que se eu tenho uma invariância da Hamiltoniana por translações, ou seja, esse é o caso de uma translação na direção φ, dh de φ igual a zero, temos uma quantidade conservada, que é precisamente P de φ, né? Ou seja, dp de φ dt, que é igual ao parênteses de P de φ com h, também é zero, porque os parênteses de Poisson são antissimétricos. Se o parênteses de h com P é zero, o parênteses de P com h também é zero. E nós vimos que P de φ está relacionado ao invariante μ, né, que a gente introduziu já 2 vezes através do formalismo newtoniano e do formalismo lagrangiano. Vamos ver o que é uma translação no espaço dos momentos conjugados. Esse aqui tem um significado físico um pouco menos óbvio, né? E nós vamos definir uma translação no espaço dos momentos como um ΔPA vai ser igual a um conjunto de constantes, que aqui, para não chamar de epsilon, né, eu vou chamar de ômega. Esses d-ômegas aqui são constantes, e portanto isso é uma translação no espaço dos momentos. Eu posso escrever esses caras aqui com o mesmo truque que eu realizei antes. Então eu vou escrever isso aqui como d-ômega b, dpa, dpb. E vou colocar o PA em evidência aqui, para trabalhar com esse operador aqui. Essa é uma transformação que nós ainda não vimos, mas, de fato, eu posso escrever esse cara aqui como o parênteses de Poisson da bolinha com QB, sinal negativo. Ah, professor, que estranho. Vamos ver se é isso mesmo. É só usar a definição. Esse cara é d bolinha dQc, dQb, dPc, menos, pego esse com esse, troco o B com a bolinha. Copio e colo. Opa, aqui eu tenho igual. Esse cara aqui é zero, portanto vai zerar todo o primeiro termo desses parênteses. Sinal de menos vai embora com o sinal de menos. Esse cara aqui é a delta de Kronecker, BC. E a delta de Kronecker atua na soma, matando a soma e substituindo o índice, sobrando só um termo. Então, está correto. Portanto, olha só, o gerador algébrico de translações nos momentos, translações nos momentos conjugados, ele é um cara que eu vou chamar de quezão índice A, que é precisamente ddPA, que aqui no caso é igual aos parênteses de Poisson com relação a QA. Portanto, eu posso escrever uma mudança qualquer nos momentos como sendo PA com QB de ômega. Aqui eu vou ter um sinal negativo. Eu esqueci, aqui eu também tenho um sinal negativo. Isso aqui dá claramente delta ômega A. E o gerador analítico de translações no espaço dos momentos é a posição Q conjugada ao respectivo momento, né? Ele é precisamente dado por essa relação aqui, né? Aqui eu vejo quem é o gerador dessas translações são as posições. Então, momentos geram translações nas posições e posições geram translações nos momentos. Vamos colocar isso aqui na forma de um resumo, certo? Nós vimos primeiro a evolução temporal. No caso da evolução temporal, a Hamiltoniana é geradora da evolução temporal de observáveis. E isso é dado pela seguinte estrutura. Se eu tenho uma função f, que é um observável, sua evolução temporal é dada pelo parênteses de Poisson de f com h. Então h gera a evolução temporal em f. Eu também tenho um gerador algébrico, e eu posso escrever esse cara como x de t atuando em f. Então eu tenho um gerador algébrico, que eu vejo por essa estrutura, e eu tenho um gerador analítico, que eu vejo pela estrutura dos parênteses de Poisson. Por outro lado, eu tenho as translações no espaço de fase. No caso das translações, eu tenho que os momentos conjugados geram translações em suas respectivas posições. Isso eu vejo pela seguinte estrutura. ΔQA é igual a parênteses de Poisson de QA com PB. E, portanto, geram também translações na parte Q dos observáveis. Isso significa que
delta F é igual DY-A. Aqui tá errado, tá? Isso aqui é B, A, B. Cuidado com os índices. Aqui não preciso. Delta F é, eu vou escrever desse lado aqui, F com PA, DYA. E eu tenho também que as posições geram translações nos momentos. Isso se dá por essas expressões aqui, dômega-B. E eles também vão gerar translações na parte dos momentos dos observáveis, através dessas expressões aqui. Bom, pessoal, por enquanto vamos ficar por aqui. Então, bons estudos e até a próxima.